Nós vamos falar hoje sobre vivendo o reino, ou vivendo para o reino. Quero começar essa ministração lendo um texto com os irmãos do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses 3, versículo 18 ao 21. A palavra de Deus nos diz assim: pois muitos andam entre nós. Olha a severidade disso. Paulo está dizendo que tem muitas pessoas, isso é uma carta que foi escrita à igreja de Filipenses. Paulo está dizendo que tem muitas pessoas que andam no meio da igreja. E não é pouca pessoa, é muita pessoa, e está no meio da igreja. Então o que você tem que buscar discernimento da parte do Senhor? De não ser esses muitos que estão no meio da igreja, mas de ser aqueles que têm a revelação do cumprimento do propósito de Deus na sua vida, enquanto um membro do corpo de Cristo. E aí Paulo vai dizer, esses muitos que andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, vê que exortação, você não pode exortar uma única vez, porque como é que funciona a vida da igreja? E todos nós somos assim, nós vamos vivendo a vida, caminhando, mas conforme a vida vai caminhando, nós vamos nos desviando. Às vezes práticas que nós fazíamos, já vamos deixando de lado. Às vezes questões que nós buscávamos com mais intensidade, nós vamos abandonando. Por isso que a exortação na vida da igreja tem que ser constante. E Paulo fala, olha, repetidas vezes eu vos disse, eu exortei quanto a isso, acerca dessas muitas pessoas que estão entre nós. E agora chegou o ponto de eu dizer para vocês, até em lágrimas, chorando, que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Olha a severidade disso. Pessoas que estão na vida da igreja, mas que são inimigas da cruz de Cristo. Pastor, mas se está na vida da igreja, como assim vai ser inimiga da cruz de Cristo? Quem é inimigo da cruz de Cristo está fora da igreja. Você vai entender isso mais à frente. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com o que, irmãos? Com as coisas terrenas. Quem que Paulo está atribuindo inimigos da cruz de Cristo? São aquelas pessoas que se preocupam somente com as coisas terrenas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que você vive a sua vida cristã aqui, sem que a obra da cruz tenha efeito direto e contínuo na sua vida, você está vivendo a sua vida como um inimigo da cruz de Cristo. Quem são aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas? Ele vive como se a vida dele fosse só aqui. Ele se preocupa o tempo todo em comprar uma casa, em estudar os filhos, ele se preocupa o tempo todo em fazer planos para essa vida. Pastor, mas essas coisas não são importantes? Quer dizer então que eu não posso comprar a minha casa própria? Quer dizer que eu não posso planejar um futuro melhor para os meus filhos? Não, você pode, isso é legítimo, mas você precisa entender que a sua vida não é essa aqui. Você, a Bíblia fala isso claramente, você é um peregrino, você é um passageiro por essa vida. Você pode comprar, e é muito bom ter a sua casa própria, se livrar do aluguel, mas você tem que viver na sua casa própria como um inquilino. Por quê? A casa é sua, você não paga aluguel, mas você sabe, essa casa aqui na realidade não é minha, porque eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem. O que vai acontecer com o arrebatamento? O Senhor vai vir e vai arrebatar o trigo maduro. Quem é o trigo maduro? É aquele trigo que é fácil de ser arrancado do solo. Mas e o trigo que ainda não amadureceu? É o trigo que está enraizado no solo, ele tem dificuldade. É aquele tipo de pessoa que a vida dele está tão enraizada aqui nesse mundo, ele está tão preso aqui, ele fica ansioso por questões financeiras, ele fica ligado às questões aqui nesse mundo, que ele está muito enraizado para ser tirado daqui. Então ele não vai ser arrebatado. Por quê? Porque a raiz dele precisa se desprender das coisas desse mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Então, filho, minha palavra para você nessa noite é: viva aqui nessa terra, vivendo para o reino de Deus. Você não é daqui, essa aqui não é a sua vida é a vida que você vai viver eternamente na presença de Deus. O que é a vida aqui? 80 anos, alguns vão embora antes dos 50, outros com a bênção de Deus chegam a 100, 120 anos, mas isso é muito pouco comparado à vida eterna. Eu estava contando hoje para os irmãos que, conforme os anos vão passando, o meu conceito de velhice vai ficando mais distante. Então, por exemplo, quando eu tinha meus 18, 20 anos, eu achava que gente de 40 anos já era velha. Mudei totalmente isso. Para mim é um bebê, um homem de 40 anos. Hoje, nos meus 45, eu acho que de 50 anos, 55 é jovem ainda. Para mim, velho, perdão os irmãos aí, é de 70, 80 anos. Mas provavelmente, estava até conversando com minha irmã, falei assim: irmã, o problema é que a sua cabeça é diferente do seu corpo. Porque a irmã, apesar da sua idade, ela tem uma mente muito lúcida, né? Mas o corpo físico é diferente. E olha, passa muito rápido o tempo. Um sopro. E você precisa viver a sua vida aqui como quem vive uma vida que vale a pena ser vivida. E qual que é a vida que vale a pena ser vivida? É uma vida que você vive aqui na terra, mas com a cabeça no céu. Sabe essa expressão? Parece que sua cabeça não está aqui. Eu ouço isso com frequência. Mas não está mesmo. A sua cabeça não tem que ficar presa às questões desse mundo. A sua cabeça tem que estar ligada nas questões do céu. Você tem que viver a sua vida terrena como um cidadão do céu. Você, diz a palavra de Deus, que quando você nasceu de novo, você foi tirado do império das trevas e foi trazido para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma esfera espiritual. Elas são diferentes. Você tem o império das trevas, tem as leis, tem a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de decidir, e tem o reino do Filho do seu amor, que tem também as leis, a maneira de pensar, a maneira de decidir, só que ambos, apesar de serem diferentes, estão convivendo numa mesma terra. Quem entende diz amém. Na mesma terra. Você pode sim ter um colega de trabalho que ainda está vivendo no império das trevas, mas você não, você é um filho do reino da luz. Você pode sim frequentar o mesmo local de trabalho com ele, mas a esfera que você vive é outra. Você tem que viver as realidades do reino que você pertence. Você não vive a realidade do império das trevas mais. Você não pensa como um cidadão, nem é cidadão, né? É um escravo no império das trevas. Você tem que viver como um cidadão celestial, como alguém que, apesar de viver aqui, não é daqui, e brevemente a verdadeira pátria celestial virá. O que a Bíblia diz a respeito de Abraão? Abraão era um homem muito rico, riquíssimo. Abraão não vivia aqui em tendas, por causa de situação financeira. Não, Abraão vivia em tendas, porque mostrava que a vida dele aqui nessa terra era passageiro. O que significa tenda? Barraca. Não é igual uma casa, que você tem que construir uma fundação, uma alicerce. Tenda não, se você tirar hoje, você pode trazer e montar em outro lugar. Assim era a vida de Abraão. Hebreus fala por que ele vivia assim, porque ele estava aguardando a verdadeira pátria, que é a celestial. Assim tem que ser a sua vida. Paulo vai dizer aos Coríntios, você tem que viver a vida comprando como se não comprasse, vendendo como se não vendesse, estudando como se não estivesse estudando. Pastor, como é que é isso? É porque apesar de você fazer essas coisas, e todas elas, acredite em mim, são boas, são legítimas, mas não são elas que definem a sua vida. Você precisa ter um conceito de valores da vida do reino. Vou te dar um exemplo. Dentro da sua casa, você precisa estabelecer prioridades. Às vezes você tem pais que valorizam tanto o estudo e a escola, e o pai, se o menino faltar aula, ele descabela, mas ele pode faltar culto, que para ele culto não tem problema, uma vez por semana,
o menino pode faltar ao culto para estudar para a prova. Agora, 5 dias de aula, é um absurdo ele faltar. Você está passando um conceito dentro da sua casa, que é mais importante as coisas do mundo do que as coisas do reino. Você precisa mudar a sua escala de valores. O que tem acontecido hoje em dia? Festas, dia de domingo, não é verdade? Aniversário, agora virou moda, aniversário de domingo. E meus filhos constantemente são convidados, por causa da escola, da idade escolar. Então eu já defini isso, não existe aniversário dia de domingo. Ah, pai, mas começa às 5 horas, 6 horas o senhor pega a gente para ir para o culto. Não, domingo é dia do Senhor, porque Deus tem prioridade. Deus tem prioridade na sua vida. E como é que você demonstra essa prioridade? Isso é como um marido que fala com a mulher. A mulher cobra para o marido: ô amor, você tem que tirar um dia para nós. Você tem que reservar um dia na sua agenda para nós. Vamos sair só nós dois. Vamos tirar uma férias só nós dois. Aí você fala com a sua mulher assim: não amor, você sabe que você é o primeiro no meu lugar. Não precisa dessas coisas. Sua mulher vai aceitar isso? A minha não aceita. E você acha que com o Senhor é assim? Deus sabe que Ele é o primeiro na minha vida. Agora, o culto, o momento que eu separo com a minha família para buscar e louvar o Senhor, não, isso não tem importância. Tem sim, é muito importante. Você precisa priorizar as coisas do reino. Você precisa colocar na sua vida uma escala de valores, questões que são inegociáveis. Inegociável. O que é inegociável? Vida de Deus, presença de Deus, momento de cultuar ao Senhor, isso é inegociável. Vamos continuar o texto? Projeta o próximo versículo, 20. Olha o que Paulo está dizendo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Qual tem que ser a sua mentalidade de viver para o reino? Primeiro, você vive aqui sabendo que você não é daqui. Você vive aqui aguardando a sua verdadeira pátria. E você vive aqui aguardando o seu Salvador. O que é aguardar? É esperar. O que nós temos? O nosso esperar, já preguei isso para os irmãos, a nossa esperança não é como a esperança aí do mundo. Quem sabe vai acontecer, vamos torcer, pensamento positivo, não. A nossa esperança é uma certeza, Ele vem nos buscar. E diante de Deus, eu sei que no seu espírito também tem esse clamor e essa certeza, está breve, breve. Irmãos, a pandemia começou aí há um pouquinho mais de 2 anos, ainda não acabou. Esse mundo já se tornou muito desconfortável para nós. Quando que você ia imaginar que uma guerra ia começar no meio da pandemia? Podia pelo menos esperar acabar, né? Mas não, já estamos aí com uma guerra, com rumores da guerra e aumentando a cada dia mais. E olha, esse mundo cada dia mais vai se tornar pior, mais desconfortável para mim e para você. Mas sabe o que é bom nisso? É que vai ficar tão desconfortável que a igreja vai começar a clamar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quantos não têm clamado todos os dias: Senhor, volta logo, Senhor, volta logo, está ruim demais aqui, eu quero encontrar com o meu noivo, porque esse tem que ser o desejo no coração da noiva. É muito estranho quando uma noiva que se diz apaixonada, fica querendo adiar casamento. Não! Vamos primeiro comprar a casa própria. Isso é noiva que está pensando nas coisas terrenas. Não! Eu tenho que primeiro formar. Não, noiva que quer casar, ela fala: vamos casar hoje. Ah, nós não temos casa. Não, a gente pode morar, na casa dos meus pais. Não faz isso não. Ajuda seu sogro aí. Mas é noiva que quer casar. E olha, o seu noivo, ele tem ampla provisão. O seu noivo não tem motivo nenhum para adiar a volta dele. O seu noivo quer casar. Quantos aqui querem casar com o Senhor? Então o seu coração tem que ser esse, viver essa vida aqui na terra
para o reino. Porque qual que é o engano que Satanás lançou no coração do homem, desde o início, lá no Éden, e que ainda hoje está se tornando mais evidente isso, que o mundo é um parque de diversão. Nós estamos aqui para nos divertir. Como é que Satanás enganou o homem lá no Éden, Gênesis 3? Nós vamos morrer, não podemos comer. Satanás falou, é certo que não morrereis. Você pode comer, Deus está te privando de algo bom. Deus não está querendo que você se torne como Ele. E a mesma maneira Deus tem dito nesse mundo, essa diversão aqui, é certo que isso não vai ser prejudicial para você. Quanto tempo você não tem perdido em celular, internet, Netflix, né, maratonando aí séries, e quanto tempo você tem investido em oração? Mede o seu dia. Você assiste lá uma série, não sei se é hora, o que é, você assiste, e quanto tempo você está dedicando para orar, para buscar o Senhor? Você vai lá se distrair no Instagram, quanto tempo você não está distraindo ali, e quanto tempo você investiu orando ao Senhor? É preciso orar. O que a exortação bíblica fala lá em Hebreus? Ainda mais quando o tempo se abrevia, quando o dia se aproxima, o dia está próximo. Enquanto o dia está cada vez mais próximo, e ele está mais próximo de nós do que já esteve antes, nós precisamos buscar mais, precisamos orar mais. Quando dizem amém? Porque esse é o engano, de que nós vivemos aqui, né, e temos essa vida para nos divertir. Não, você vive aqui, em um campo de batalha. Você é chamado também de soldado. Certa vez, chegaram para Jesus, lá em Lucas 12, a partir do versículo 13, e pediram Jesus para, olha o que vai dizer o texto. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Presta atenção no que eu vou te dizer. Estava tendo uma disputa de herança. Isso é muito comum, infelizmente. Irmãos brigam com irmãos por causa de dinheiro. E aí, chegaram para Jesus e pediram, Jesus, resolve esse problema para nós. Mas qual que foi a resposta de Jesus? Versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Qual o princípio está ligado aqui? Você precisa discernir para aquilo que você foi chamado. Você não pode se distrair. Jesus falou, olha, eu sei para que eu fui chamado. Ele não estava dizendo que não era importante, uma questão familiar, irmãos brigando com o irmão por causa de herança, mas ele estava dizendo, eu não fui chamado para isso. O diabo levanta distrações para tirar você daquilo que você foi chamado. Você precisa ter clareza, qual que é o propósito do Senhor para a sua vida. Não se distraia, e a maioria das distrações está ligada a dinheiro, posses, bens. Olha o que Jesus vai dizer, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você não é valorizado por aquilo que você possui. E essa mentalidade está sendo impressa desde as crianças. As crianças estão formando uma mentalidade de que o importante é ter. Não é, isso é uma distração. Pastor, quer dizer que dinheiro não é bom? Dinheiro é bom desde que você tenha o dinheiro e ele não te tenha. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem dinheiro, porque em vez dele ter o dinheiro, é o dinheiro que o tem. Tem muita gente presa a questões desse mundo. Irmãos, tem gente preocupada com aposentadoria. A pessoa tem recurso, mas está preocupada se vai ter o recurso daqui a tantos anos. Que vida é essa? Tem pessoas que têm tanto dinheiro que nem se ele jogar dinheiro pelo ar, o dinheiro dele vai acabar, mas ele tem medo de perder aquele dinheiro. Que vida é essa? Não é ele que tem o dinheiro, mas é o dinheiro que o tem. E Jesus está falando, a sua vida não consiste nisso. E aí ele vai contar uma parábola. Ele conta uma parábola de um homem, né? Continuando a sequência do texto aí, um homem era um produtor,
e ele já tinha abundância de colheita. Mas aí ele produziu mais, e ele falou: como é que eu vou arrumar tanta colheita, tanto fruto? Já sei o que eu vou fazer, vou ampliar meus depósitos, vou construir mais celeiros, e vou guardar lá a minha colheita, e aí eu vou dizer: regala-te, nossa, eu tenho abundância, agora eu vou viver a minha vida, eu tenho muito dinheiro. Mas aí o que Jesus fala com ele? Olha lá no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Todo homem, um dia vai se comparecer perante Deus, e o Senhor vai perguntar: o que você tem para apresentar nesse dia? Porque as pessoas dizem, né? Pastor, nós não levamos nada daqui dessa terra. Não é verdade isso. A Bíblia diz que tem uma coisa que você leva: as tuas obras vão te acompanhar. Você pode não levar dinheiro, roupa, nem esse corpo físico você leva, mas as obras vão te acompanhar. E naquele dia, o que você vai ter para apresentar diante de Deus? Não é salvação, você já é salvo pela graça, mas Paulo vai dizer que vai ter um tribunal, chamado de tribunal de Cristo, aonde todos os crentes, inclusive Paulo diz, inclusive eu, vou comparecer perante o tribunal de Cristo. E o que eu vou ter para mostrar? São as suas obras. E sabe o que é? Até isso é graça, irmãos. Deus te recompensar por aquilo que você está fazendo aqui nessa terra. E Deus fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por isso que você tem que viver a vida aqui como quem tem discernimento. Não viver a sua vida de qualquer maneira, para que naquele dia você não tenha choro e ranger de dentes. Para que naquele dia você possa ouvir a voz do Senhor, uma voz de aprovação. Quantos querem ouvir essa voz? Uma voz de aprovação. Todos nós vamos ter isso. Por isso é necessário vivermos o reino aqui nessa terra. E eu quero, agora entrando na palavra, falar com você 3 aspectos do reino. O que é viver o reino aqui nessa terra? Em primeiro lugar, você precisa anunciar o reino. Mas antes disso, algumas pessoas confundem, né? Acham que há uma distinção entre evangelho do reino e evangelho da graça. Presta atenção no que eu vou te dizer. É um só evangelho. Um só evangelho. Paulo vai dizer lá aos Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 6. Projeta, por favor. Olha o que Paulo vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Só há um evangelho. Às vezes a Bíblia fala evangelho da graça, às vezes a Bíblia fala evangelho do reino, mas é um só evangelho. O que é isso? A graça é a provisão de Deus dada gratuitamente ao homem. Então, quando você vai anunciar o evangelho, o que você fala para as pessoas? Tem um Deus que te ama, esse Deus não está irado com você, pelo contrário, esse Deus proveu o seu único filho para morrer no seu lugar, esse Deus está te chamando, venha ao encontro dele, ele está esperando por você. Quando essa pessoa, ela recebe isso no coração, essa semente que é a palavra de Deus, ela é convencida pelo Espírito Santo e ela crê, então o que acontece com ela? Ela é transportada do império das trevas, que ela era escrava de lá, é transportada agora para o reino do Filho do seu amor. Ela agora está em outra esfera, ela agora faz parte do reino. O que significa reino? Governo. Então, para entrar no reino, ela tem que receber a palavra do evangelho, ela tem que crer. Quando você
anuncia o reino, anuncia o evangelho, o que você está fazendo? Você está ampliando o reino. Porque o reino, irmãos, não é uma esfera geográfica. Eu vou te dar uma ilustração aqui para clarear a sua mente. Nós estamos falando de guerra aí. O que é a guerra? Primeiro anuncia a guerra. Vai haver uma guerra. Vai haver uma guerra. Depois, vai manifestar a guerra. Vai entrar lá com os tanques, com os soldados e vai manifestar o poder daquela guerra. Depois que ganha a guerra, aquele território que pertencia àquele outro país, ele agora pertence a esse novo país que ganhou a guerra. E aí esse novo país que ganhou a guerra, o que ele vai fazer com esse território? Vai edificar esse território. A mesma coisa acontece conosco. Eu não falei que você é um soldado? Você não está aqui a passeio? Você está envolvido em uma guerra. O que você faz? Você anuncia. Anuncia o evangelho, anuncia o reino, há um reino. Você não precisa viver aqui nesse império das trevas. Você pode continuar vivendo aqui nessa terra, mas em outra esfera. Essa terra está indo de mal a pior, é um deserto. Mas no meio do deserto, acredite em mim, tem um oásis. E nesse oásis tem água, tem abundância. E qual que é o convite que o Senhor faz? Quem tem sede, venha a mim e beba, de graça. Essa é a anunciação do evangelho do reino, é você contar para as pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que João Batista, ele veio antes, ele foi o precursor do caminho do Senhor Jesus Cristo. João Batista veio para anunciar o reino de Deus. É chegado entre vós o reino de Deus, arrependam-se. E João Batista veio com a mensagem. A primeira coisa que nós demonstramos para vivermos o reino de Deus aqui nessa terra, é sermos anunciadores, é contarmos para as pessoas: pastor, mas eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia toda. Não importa, seja como aquele cego, foi curado um cego, os fariseus chegaram para os seus pais, falaram: quem é que curou? Não sei, ele já é de idade, pergunta para ele. E perguntaram para o cego: quem te curou? Ele disse: olha, quem me curou não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Você não precisa saber toda a Bíblia, você só tem que abrir a sua boca e falar: olha, eu era desse jeito, agora eu estou assim. Eu era deprimido, amargurado, entristecido, endividado, mas quando eu conheci o Senhor dos Senhores, eu me tornei assim. E tem espaço para você também. Venha viver debaixo do governo dele. Você está fazendo o quê? Anunciando. Mas também você pode anunciar de outras maneiras. Rapaz, vão para o encontro com Deus na minha igreja, lá vai ter manifestação do poder de Deus. Vão lá na minha célula, vamos lá no culto da igreja. Você pode anunciar chamando as pessoas. E quando a pessoa vem e ela é exposta à palavra do evangelho, que é o poder de Deus, o coração dela é tocado. E aí ela é transportada de uma esfera de império das trevas e vem morar no reino. Quantos entendem isso? Isso é anunciar o reino. Isso é anunciar o reino. Mas aí depois que você anuncia o reino, João Batista anunciou o reino. Mas depois veio Jesus. Jesus fez o quê? Manifestou o reino. Jesus trouxe o reino. É necessário que você também, além de anunciar, você manifeste o reino aqui nessa terra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus era Deus, mas ele vivia nessa terra como um homem, mas um homem cheio do Espírito. Quando Jesus foi batizado, João Batista viu Jesus à beira do Rio Jordão, batizou Jesus. A Bíblia diz que os céus se abriram e eis que veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus era um homem, era Deus, era um homem, mas que vivia aqui debaixo da unção do Espírito Santo. Em todo o tempo Jesus orava: Pai, revela-me a tua vontade. Em todo o tempo Jesus manifestava poder de Deus. Olha o que vai dizer acerca de Jesus. Lá em Mateus 12, versículo 28. Jesus falando: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, por quê, irmãos? Pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando é que o reino de Deus é manifestado? Quando nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, manifestamos poder de Deus.
Você não pode querer viver sua vida cristã aqui na naturalidade. Você não pode querer viver sua vida cristã aqui na superficialidade. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas uma vez que o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você, uma vez que você veio, quem tem sede, venha a mim e beba. Esse é o primeiro passo. Você foi ao Senhor e bebeu. Bebeu de quê? Do Espírito. Mas uma vez que você bebeu do Espírito, Jesus continua, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é esse rios de água viva? É a manifestação do poder de Deus, da unção do Espírito através da sua vida. Por isso que todo momento, seja a sua reunião de célula, seja a sua reunião de discipulado, você tem que orar e falar: Senhor, que o Espírito Santo de Deus flua através da minha vida. Você tem que chegar para a sua reunião, mesmo que você não seja o líder, você é o anfitrião, ou você é um membro daquela célula, fala isso: Senhor, vai ter glória de Deus manifestando na minha célula hoje. A minha célula é como a experiência que Jacó teve, os céus se abriram, tinha uma escada ligando os céus na terra, anjos de Deus subiam ao céu e anjos de Deus desciam. O que significa isso? Anjos de Deus sobem levando a sua oração, mas anjos de Deus descem trazendo resposta de oração. Porque há poder de Deus sobre a sua vida. Mas olha, isso não é de graça, apesar de ser de graça. Como assim, pastor? Eu te contei a parábola das virgens, que aponta para o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o noivo veio, as 10 estavam adormecidas e elas despertaram do sono. 5 virgens, que eram prudentes, tinham azeite sobrando na botija. Outras 5, que eram chamadas de tolas, a botija não tinha azeite sobrando. E aí elas chegaram para as prudentes e falaram: dá-nos do teu azeite. E as prudentes falaram: não podemos dar, porque vai faltar para nós. Vai lá e compra. Por que mandou comprar azeite? Porque enchimento do Espírito tem preço. Você não compra com dinheiro, com ouro e prata, mas você compra com busca, desejo, oração, intensidade, jejum, leitura da palavra. Não é de graça em certo sentido. É de graça, mas requer uma contraproposta da sua parte. Qual que é essa contraproposta? Você precisa desejar, você precisa buscar. E está disponível para todos. Você não pode viver a sua vida cristã um crente sem unção, pelo amor de Deus. Um crente raso, não pode. Você tem que ser alguém que quando você abre a sua boca, flui vida de Deus. Você tem que ser um crente que quando você abre a sua boca na sua célula, ou quando você vai orar, flui vida de Deus. Fique indignado. Fique indignado. Fala: Senhor, eu não aceito frequentar uma reunião de célula, eu não aceito ministrar louvor, eu não aceito ministrar uma palavra, eu não aceito orar se não tiver unção do Espírito. Eu não abro mão disso. Porque é isso que faz diferença, é isso que é manifestar o reino. É você mover pelo Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Há uma busca. E olha, nesses dias, eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloísio. Deus colocou o encargo dele de mentorear os líderes. E todos os dias, de segunda a sexta, ele está ao vivo conosco, das 13 às 14 horas, ministrando para pastor. Eu não quero e não vou ser pastor medíocre. Deus me chamou para coisas grandes, e você é grande, porque você faz parte de uma igreja grande. Quando eu falo grande, irmãos, não falo em termos de soberba, não. Eu falo em termos de viver o que Deus tem para nós. Deus tem grandes coisas, e nós queremos isso na intensidade e na dependência do Espírito. Mas tem um preço. Não basta só eu querer ser. Eu tenho que todos os dias ligar o Zoom, ficar lá de 1 às 2 horas da tarde. Aí ele desafiou: pastor tem que orar muito. Então, vamos orar mais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos levar a igreja a orar. Então, 7h10 da manhã, vamos orar aqui de 7h10, a partir das 7h10, segunda a sexta. Tem que orar a igreja também. Vamos fazer vigília. Então, vamos começar a vigília toda última sexta-feira do mês. Tem preço. E acredite em mim, tem resultado. Você está orando mais. Eu louvo a Deus, porque o ambiente da igreja está mudando. Essa semana uma irmã falou comigo, foi: pastor,
está diferente, está diferente. Tem uma pessoa que não pôde ir no culto, mas ela viu o culto pela transmissão e falou, nossa, o culto estava bom demais, que aqui na transmissão já estava sentindo o poder fluir da vida da igreja. Está diferente, irmãos, e vai ficar cada vez melhor, cada vez melhor. Mas por quê? Porque você está se dispondo a responder o Senhor. Se o Senhor fala através da vida da nossa liderança, tem que orar. Se o Senhor fala através da vida da nossa liderança, tem que se encher do Espírito. O que você fala? É isso que eu quero me encher do Espírito. E aí essa irmã falou comigo, pastor, está diferente. Outra coisa que eu percebi, pastor, o tema desse ano, aceleração, mas as pessoas estão trabalhando. Não está só aquele negócio assim, vai acelerar, deixa Deus fazer. Não, vai acelerar, mas eu vou pôr a mão na marcha e o pé no acelerador. Como diz amém? Mas isso tudo, irmãos, não é pela força humana. Sabe por quê? Quando você acelera e faz na força humana, você se esgota, você se cansa. Sabe o que acontece quando você faz na dependência do Espírito? Você fica com mais combustível ainda. Dá vontade de trabalhar mais, dá vontade de fazer mais. E essa é a promessa. Você lembra que eu te falei? As virgens eram unção, mas logo em seguida veio a parábola dos talentos, que era tarefa. Deus tem uma unção para liberar sobre a sua vida, para a tarefa que Ele liberou para você. Deus quer te usar e Ele tem unção disponível para a sua vida. E acredite em mim, você vai viver essa unção sobrenatural na sua vida este ano. Este ano. Amém? Então você vai manifestar isso através do Espírito. E por fim, você vai edificar o reino. Lá em Mateus 16, projeta para mim, por favor, versículo 18. Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizes que eu sou? O que o povo está dizendo a meu respeito? E aí eles começaram a dizer, uns estão dizendo que isso é João Batista. João Batista nem tinha morrido, como é que Jesus era João Batista? Outros estão dizendo que tu és Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Tinha uma percepção, uma visão errada acerca do Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer, olha para cá. Visão é tudo. A maneira como você vê o Senhor determina onde você vai chegar. Por isso que uma das orações que você tem que fazer diariamente é, Senhor, me livra da cegueira. Certa vez chegaram para Jesus e pediram a Ele um sinal. Dá um sinal do fim dos tempos. Jesus ficou surpreso. Como é que você sabe olhar para o céu e falar, vai chover? Ou olhar outro dia e falar, não vai chover. E você não sabe discernir os tempos espirituais. É preciso que você tenha os olhos do coração abertos para discernir. Porque a maneira como você enxerga determina a sua vida. Por que aquele servo lá da parábola dos talentos, ele não produziu, ele não frutificou? Porque ele tinha uma imagem errada de Deus. Ele falou, tu és um Senhor severo, o Senhor colhe aonde não planta. E aí eu fiquei com medo. Mas quem não tem medo de alguém que quer colher onde não plantou? Agora eu te pergunto, onde que Deus vai colher onde Ele não plantou? Deus plantou o seu próprio Filho. Cristo é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, foi a semente de Deus, mas através da sua morte e ressurreição, Ele gerou muitos filhos para o Pai. Mas uma visão errada. Por isso é preciso que você peça ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me livra da cegueira, eu quero ter olhos espirituais para ver. E aí, Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, ousado, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a primeira experiência. Você precisa ter olhos para ver Cristo. Quando o homem está morto na sua impiedade, o Espírito Santo vem para convencê-lo do pecado. E o Espírito Santo, através da palavra ministrada, a palavra vem, entra no coração, aquela pessoa aceita a palavra do Evangelho, os olhos são descortinados, ela confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela vê Cristo como Filho unigênito, o Filho do Deus Todo-Poderoso, então ela é salva. É a primeira experiência. Quando ela é salva, ela tem a vida transformada. Por isso que Jesus fala com Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus fala com Pedro,
Você era Simão, agora você é Pedro. A sua natureza foi mudada. Mas agora, o Senhor dá uma outra revelação para Pedro. Quando Pedro vê Cristo, ele é transformado. Era filho do diabo, agora se tornou filho de Deus. Era Simão, agora é pedra. Mas Jesus falou com ele: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus está edificando a igreja. É preciso que você tenha revelação da igreja. O que é o reino? Viver o reino. Eu anuncio o reino, eu manifesto o poder do reino e eu edifico o reino. Aonde que o reino é edificado? Na vida da igreja. Quando você anuncia o reino, a pessoa aceita, ela é transformada de Simão para Pedro. Ela é tirada do império das trevas e trazida para o reino do Filho do seu amor. Quando você manifesta o reino, o poder de Deus, a unção do Espírito, flui através da sua vida. Mas agora é preciso edificar o reino. Aonde que o reino é edificado? Na vida da igreja. O diabo, além dele lançar essa mentira dos prazeres desse mundo, você está aqui para divertir, não precisa de igreja não, que isso, todo dia na igreja, nossa, ninguém aguenta, tudo é igreja, não. Mas o diabo também tem lançado a mentira de que não há necessidade da igreja, chamado desigrejado. Já ouviram essa expressão? Desigrejado? Olha quão maligno isso é. A minha mão faz parte do meu corpo, mas a minha mão quer ser agora uma desigrejada. Ela é amputada e quer viver a vida fora do corpo. O que vai acontecer com essa mão? Ela vai definhar. Por quê? Não vai ter circulação de sangue. Sangue é vida. No sangue leva os nutrientes para fortalecer, para alimentar. No sangue ele mantém a temperatura corporal. No sangue leva glicose, que é energia. Mas essa mão decidiu agora ficar fora do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, presta atenção, a cabeça é que manda comando, mas esse comando chega na mão através da inervação que passa pelos outros membros. Como é que essa mão, fora do corpo, vai ter instrução do cabeça? Não vai, não vai. Por isso que você tem que ter revelação da igreja. O Senhor Jesus está edificando a sua igreja, e você também tem que fazer parte da edificação da igreja. E aí ele diz, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Precisa ter revelação da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa é, as portas do inferno não prevalecerão contra o crente? Não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O crente fora da igreja, ele é presa fácil para o diabo. O crente fora da igreja, ele vai definhar e vai morrer. Por isso que tem que estar conectado. Ah, a igreja é minha casa. Não é. Igreja é minha empresa. Não é. A sua casa, a sua empresa é uma extensão da igreja. Mas olha, igreja não é esse prédio. Igreja é a minha casa, a sua casa, a sua casa. Nós aqui juntos somos a igreja. Por isso que eu louvo a Deus pelas células. Por quê? Nas células, você faz parte de um corpo menor, onde as pessoas sentem a sua falta. Se você falta aqui no culto de domingo, talvez eu não dê conta que você não está aqui hoje. Mas se você falta numa célula onde tem 10 pessoas, 10% faz falta. Ah, pastor, mas na minha célula não sente a minha falta. Você é um homem com o coração curado. Então você sente a falta dos outros. Amém? Mas é a vida da igreja. Você não pode abrir mão disso. Agora presta atenção. Você que ainda está no corpo, você que tem revelação da graça, você é gracioso. Como é que você faz com essa mão que está vivendo ali, que decidiu ficar fora do corpo? Você fala assim, sua ingrata, vai definhar, você vai ver só, o diabo vai te pegar. Essa mão vai correr de você. Você tem que falar assim, ó, eu não abro mão de você. Você não me quer, mas eu te quero. Vou ficar aqui pertinho te observando. Por quê? Na hora que essa mão começar a definhar, ela vai clamar por socorro, mas o corpo tem que estar perto, aos arredores, para poder conectar rapidamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então não condene ninguém.
Não jogue pedra em ninguém. Podem jogar em você, mas você jamais condena nem acusa ninguém. Você fala, irmão, tá bom, você não me quer, mas eu te quero. Ah, eu sou um desigrejado. Não é nada, não é nada. Como você vai deixar de ser parte do corpo? Mas eu estou aqui te cercando. Uma hora ou outra você vai olhar e você vai conectar novamente. E nós vamos viver na plenitude que Deus tem para a vida da igreja. Amém, meus irmãos? Então, queria chamar os irmãos do louvor aqui. 3 revelações de viver o reino. Anuncie o reino. Paulo vai dizer, insta. Está aí no seu boletim. Olha, insta. Instar é insistir, insta, né? Seja quer oportuno, quer não. Ninguém vai achar ruim de ir para o inferno forçado. Ah, eu fui, ir para o céu forçado. Para o inferno vai só quem quer. A pessoa não vai chegar lá no céu e vai falar assim, olha, eu estou aqui porque minha mãe me obrigou, eu nem queria vir aqui. Não, ele vai louvar, graças a Deus pela minha mãe, que me forçou a ir na igreja, graças a Deus por aquele parente que me forçou a ir no encontro com Deus. O que acontece com as pessoas no encontro com Deus? No domingo, a pessoa fala, já acabou? Ah, não queria ir embora, não queria morar aqui. Mas a questão não é o sítio. Ela pode viver aquela realidade do sítio, lá na escola, lá no trabalho, em casa, porque não é o local físico. Isso faz parte da vida de Deus e do reino. Está vendo, né, irmãos? Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Vamos orar por isso. Você vai ser alguém que vai anunciar o reino. Você vai ser alguém que vai manifestar o poder do reino. E você é alguém que edifica o reino na vida da igreja. Amém? Erga suas mãos por um instante. Fala assim comigo. Eu decido viver a minha vida aqui nessa terra como um cidadão do reino de Deus. Eu vou anunciar o reino. Eu vou manifestar o reino. E eu vou edificar o reino de Deus. Agora por um momento feche os seus olhos. Você ouviu a palavra nessa noite? A palavra falou sobre reino. Reino tem a ver com governo. Reino tem a ver com governo. Às vezes você está vivendo a sua vida desgovernada. Às vezes você está vivendo a sua vida fazendo a sua própria vontade, tendo as suas próprias decisões. Mas você foi trazido e conduzido pelo Espírito aqui para poder ouvir uma palavra. Deus quer governar a sua vida. Deus quer governar a sua vida. Por isso eu queria fazer uma oração de entrega com você. Se você ainda não fez essa oração, não falou abertamente para o Senhor, Senhor, eu quero viver debaixo do governo do Senhor. Que se cumpra a tua vontade na minha vida. Eu cansei de viver para mim mesmo. Eu quero viver debaixo do governo de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Repete comigo uma oração. Fala assim comigo, eu creio que a vontade de Deus é a melhor para a minha vida. Eu decido no meu coração ter o Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu decido entregar a minha vida ao governo do Senhor Jesus Cristo e viver debaixo da sua vontade, em nome de Jesus. A igreja ainda com os olhos fechados. Se você fez essa oração de entrega ao Senhor, você falou, Senhor, eu quero, estou cansado de viver uma vida desgovernada, vivendo sofrimento, vivendo tragédias, eu quero ter a vontade de Deus sendo feita na minha vida. Eu queria que você levantasse a sua mão, para que eu pudesse orar por você nessa noite. Se você está perto de alguém, você é da igreja, você viu que essa pessoa não faz parte, né, da vida da igreja, eu queria que você acompanhasse essa pessoa aqui na frente, para que nós pudéssemos orar por ela. Amém? Aleluia. Vamos iniciar essa canção, Senhor. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver na sua glória com Ele morar.
os seus filhos, ó Deus, decidiram tomar uma decisão pelo governo do Senhor. Pai, eu abençoo, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu declaro, ó Deus, que o favor do Senhor será manifesto na vida deles. Pai, eu declaro que uma nova história está sendo escrita. Você que está aqui à frente, fala comigo assim: eu creio que o Senhor tem uma nova vida para mim, e eu vou, a partir de hoje, desfrutar dessa vida, em nome de Jesus. Os pastores pegam os nomes e o telefone, para a gente poder encaminhar. Amém? Deus abençoa. Os servos vão distribuir os elementos da ceia. Você pega o elemento da ceia e vamos participar da mesa do Senhor juntos. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Declarar isso, só a igreja sendo os instrumentos. Vamos lá? O Rei está voltando. Aleluia. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Mais uma vez. O Rei está voltando. Está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Pedir os irmãos para bater palma com o cálice não dá, né? Aleluia. Alguém ficou sem receber o elemento aqui na minha esquerda? Lá no canto lá, aqui no meio também. Permaneça com sua mão levantada que ainda não recebeu, que os servos vão ir rapidamente levar até você os elementos da ceia. Aleluia. Irmãos, é bom demais viver a vida de Deus na vida da igreja, não é verdade? Nossa, eu fico tão feliz. Como eu disse para os irmãos, os melhores dias para mim da semana é o culto de domingo e as aulas do seminário, que é dias, nossa, de compartilhar da palavra, do fluir ali com os alunos, na revelação e na vida de Deus. Amém? Erga o seu pão aos céus. Fala assim comigo: este pão é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ao comer desse pão, eu recebo cura física, vigor físico. No corpo de Cristo, Ele se fez maldição no meu lugar. Por isso, eu posso e vivo abençoado em todas as áreas.
Erga o seu cálice. Fala: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Eu creio que por meio do sangue de Jesus eu fui justificado, perdoado, santificado. Eu creio que o acesso ao trono da graça foi liberado. Por isso eu entro com ousadia e intrepidez diante do trono da graça e apresento as minhas petições e creio que eu sou atendido em nome de Jesus. Amém? Coma do pão e beba do cálice nessa noite. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome Aleluia. o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Pode ministrar o Senhor. Aleluia, aleluia.